Nem precisaria falar mais nada hoje, o Senhor já falou e muito. Fico tão alegre nesse momento da ceia. Mas, em função daquilo que Deus falou para o Marcelo aqui, e eu queria te dizer, cadê o Marcelo? Não foi carne nem sangue que te revelou, Marcelo, é a mesma coisa Deus me disse. E eu queria ler com vocês um texto bastante conhecido nosso, talvez muitos de vocês saibam de cor, que é o Salmo 133. Salmo de Davi, um dos 15 salmos conhecidos como os cânticos de peregrinação, que o povo de Israel cantava indo para Jerusalém, nos períodos de festa da Páscoa, Pentecostes, festa dos tabernáculos. Toda vez que o povo se dirigia a Jerusalém, eles iam cantando esses 15 cânticos, do 120 ao 134. 133 era um salmo cantado já diante do templo, que representava o que era a marca da presença de Deus no meio do povo. Por isso esse salmo diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eu queria ler também Mateus 16, alguns versículos, mas vamos deixar mais adiante. Primeiro, falar um pouquinho sobre esse salmo. Toda vez que eu leio esse primeiro versículo, e provavelmente os irmãos também, a primeira coisa que vem à nossa mente é momentos como esse. Como de fato é bom e agradável estarmos aqui. Que dia lindo, que alegria esse tempo juntos aqui. E como eu disse, essa era uma expressão da vida de unidade no povo de Deus lá em Jerusalém, em Israel, de um modo geral, né? Mas eu creio que Deus quer falar muito mais para nós nesse salmo do que simplesmente dizer o quão é agradável estarmos aqui juntos. Não só aqui, né? Às vezes temos outros encontros, temos reuniões nas casas, ou nos encontramos nas ruas. Às vezes estamos em lugares assim um pouco hostis, de repente eu enxergo um irmão, como é bom e agradável estar junto com os irmãos, né? Mas eu creio que o Senhor quer falar um pouco mais conosco sobre essa verdade trazida aqui nesse salmo. A primeira coisa é saber para quem é agradável que os irmãos vivam em união. Obrigado, Samir. Eu creio que, ainda que seja bom e agradável para nós, em primeiro lugar, isso agrada ao Senhor. O Senhor se agrada de ver o seu povo unido. E mais do que unido em momentos como esse, o Senhor se agrada porque Ele vê uma unidade espiritual. Nós podemos estar distantes, longe. Hoje aqui tivemos, né, o Carlos ressaltou, um sueco batizando alguém que foi evangelizado por um baiano na casa do Ismael, que diz ele que é inglês, né, Ismael? Mas enfim, essa é a expressão de vida da igreja, e é bom que seja assim. E o Senhor se agrada disso, se agrada dessa realidade espiritual que nós vivemos. E no final desse pequeno salmo, diz o seguinte: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde? Ali aonde? No meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio dos irmãos. Onde há unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E o salmista, o Espírito Santo, através de Davi, usa duas figuras que eu creio que aqui é que nós devemos parar e olhar e entender o que o Senhor quer nos falar sobre unidade. Aliás, em toda a Bíblia, Deus usa muito as figuras, Deus é muito visual conosco, né?
ele usa, o Senhor falou por parábolas, o Antigo Testamento todo tem figuras, o templo era uma figura, Hebreus diz que era uma parábola o templo para nós, no momento presente. Então, nesse salmo também há duas figuras que nos falam sobre a unidade. A primeira delas é a figura do sacerdote, porque diz no versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, que era o sacerdote, e desce para a gola das suas vestes. Que figura nós temos aqui? De um corpo, de um homem. A cabeça, onde é derramado o óleo, da onde vem o óleo, mas não fica só na cabeça. Desce para todo o corpo e chega até os pés, porque a veste do sacerdote não era como essa nossa, né? A palavra diz que ele usava vestes talares, que iam até os tornozelos. Então o óleo desce sobre todo o corpo e traz essa unidade. Eu creio, irmãos, que essa figura é uma figura que fala da natureza da igreja. O cabeça e o seu corpo, os membros, que somos nós. O cabeça fala de Cristo e os membros somos nós. É uma unidade dupla. Ela é com o cabeça, ela é vertical, vamos dizer assim, mas ela é também uns com os outros, ela é horizontal. Se faltar uma das duas, nós não temos a igreja. Vocês lembram Mateus 18, 20, quando diz que onde estiverem 2 ou 3, ali estou no meio deles. É muito comum hoje nós vemos pessoas dizendo assim, não, eu sou de Jesus, eu me converti, mas eu não preciso da igreja. Muitos problemas, os irmãos são falhos, já me machuquei muito, então vou viver eu e Deus, né? Isso é a unidade que está no Salmo 133? Não. Aqui em Mateus, o Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3, ou mais, 2 ou mais. Mas também não adianta nós estarmos juntos em qualquer lugar, ou qualquer grupo de pessoas juntos, se o Senhor não estiver, né? Se o Senhor não estiver. Aonde estiverem 2 ou 3, em meu nome. É como se Jesus dissesse, aquilo que eu posso assinar embaixo, né? Esses são meus representantes. Se eu puder assinar embaixo, ali eu estou no meio deles. Vocês percebem que há uma unidade dupla? Unidos com o cabeça e unidos um ao outro. Quando isso acontece, o óleo que está no cabeça vem para todo o corpo e nós também somos abençoados e ungidos. Amém? Amém. Mas tem uma segunda figura aqui nesse salmo que é do versículo 3. Diz assim, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Essa figura, irmãos, para mim, fala do serviço da igreja. Se o versículo 2 fala da natureza da igreja, um corpo, unidos pelo cabeça, com a mesma unção e unidos uns aos outros, o versículo 3 fala do serviço da igreja. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, o Monte Hermon é o monte mais alto de Israel. Tem quase 3.000 metros, 2.800, não sei quantos metros de altitude. E como aquela região é uma região árida, muito seca, a umidade que está no Monte Hermon, especialmente nos lugares mais altos, e também a neve no inverno, na presença do sol, na presença do calor, essa umidade se derrete, eu acho que essa é a expressão, né? E ela entra pela rocha até formar um lençol freático, acho que posso dizer assim, um tipo de um rio subterrâneo, que vai sair lá no meio do vale. E ali estão as nascentes do Jordão. Dali do Monte Hermon nasce o Rio Jordão, que vai levando vida naquele lugar árido. É no Jordão que nós temos peixe. Aliás, do Jordão passa para o Mar da Galileia, né? Ali nós vimos todos os relatos aqui dos evangelhos, dos pescadores, o próprio Senhor Jesus está ali. É dali que se tira água para as plantações, ou seja, aquela água que vem lá do Monte Hermon e desce por dentro da rocha e sai ali nas nascentes do Jordão, vai levar vida. Não só vida material, mas Jesus
João Batista batizava no Jordão e o próprio Senhor Jesus batizou ali também, demonstrando que é a vida em todos os seus sentidos naquele lugar. Por isso, para mim, essa é uma figura do serviço da igreja. Se nós estamos unidos ao cabeça, se estamos unidos uns aos outros, ali o Senhor nos leva a servir o mundo, a buscar os perdidos, a levar vida onde há morte, onde há sequidão. Se há igreja, no sentido do corpo de Cristo, unidos com cabeça uns com os outros, a bênção sendo ministrada por meio dos seus membros. Essa é uma figura que se repete várias vezes na Bíblia. Se nós formos lá para Ezequiel 47, por exemplo, não sei se vocês lembram daquela visão de Ezequiel, ele via o templo e debaixo do templo saía água e formava primeiro um filete, um riachinho. Daqui a pouco Ezequiel olhou e viu que aquela água estava nos tornozelos, depois no joelho, depois na cintura, e já era um rio grande, uma figura, de novo, dessa vida que sai da igreja, que é o templo do Senhor. João 7, 38 e 39 diz, aquele que crê do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor não nos coloca vida para ficar para nós. Esse é a figura do mar morto, que recebe a água, mas não joga para frente. O mar da Galileia, que estava cheio de vida, recebe a água que vem do Jordão e joga para frente. Assim é a nossa vida. Quem crê, do seu interior fluirão rios de água viva. E até lá no Apocalipse, nós vemos o rio da água de vida, né? Que sai do trono de Deus, e do seu lado, desta água, é alimentada a árvore da vida, que dá o seu fruto e alimento para todos os povos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós tivemos agora um retiro na semana passada, e esteve aqui o irmão da Noruega, o Knut, e ele começou o retiro fazendo uma pergunta, ou nos levando a meditar em cima de uma pergunta que se repete muitas vezes na palavra, especialmente no Antigo Testamento. Ele mencionou 7 vezes, mas eu creio que talvez existam até mais, aonde Deus pergunta para alguém, o que que tu vês? O que que tu está vendo? E esse irmão disse que a nossa visão determina a nossa ação. Por isso, irmãos, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos ver o Senhor. Ele é o cabeça, nós somos os seus membros, nós formamos o seu corpo. Se nós tivermos essa visão viva, clara dentro de nós, nós vamos servir em cima do que vemos. Porque o Senhor veio para trazer vida. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Se enxergamos o Messias, se enxergamos o Senhor como cabeça, Ele vai nos usar para servir o mundo. Eu me lembro, e até mencionei isso lá no retiro, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, que está lá em João 4. Aquela mulher tinha muitas questões. Ela tinha necessidades naturais, ela tinha sede, ela foi buscar água no poço, ela tinha fome, ela tinha todas as necessidades que nós tínhamos. Ela tinha necessidades sentimentais, era um relacionamento atrás do outro, nenhum dava certo, e vai um novo, e um novo, e um novo. E ela tinha questões até mesmo, vamos dizer assim, teológicas ou espirituais, né? Aonde que se deve adorar? Em Samaria ou em Jerusalém e tal? Muitas questões, até que ela descobriu quem estava na frente dela. Ela viu o Messias, E ela deixou todas as suas questões para trás, todas as suas expectativas, todos os seus problemas. Foi fazer o quê? Foi anunciar aos seus vizinhos, achamos o Messias. Isso acontece com todos nós. Esses irmãos que se batizaram hoje, a primeira coisa que eles vão fazer, agora eu tenho certeza, é chegar para os seus vizinhos, amigos e parentes e dizer, achei o Messias. É tremendo, irmãos, o que o Senhor está fazendo. Nós temos um cabeça, sobre esse cabeça há unção,
E essa unção está sobre nós. Esse mundo precisa ver o Messias. O Salmo 133 é um resumo do que é a vida da igreja. Enxergamos o Senhor e falamos não uma teologia, não conhecimento mental, embora o Senhor use a nossa mente, o nosso raciocínio, nós falamos da vida que há em nós. Somos membros do seu corpo, temos o mesmo óleo, a mesma unção. Essa é a mensagem do Salmo 133. Mas eu falei que eu queria ler um outro texto, onde Jesus, ainda que não diga isso de forma expressa, ele vai buscar lá no Salmo 133 as mesmas verdades para falar para os seus discípulos. Está lá em Mateus 16. Vocês vão dizer, mas que ligação que tem com o Salmo 133? Já vamos chegar lá. Mateus 16, versículo 13, diz o seguinte: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Tem um vento que está me atrapalhando aqui. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus começa perguntando para os discípulos quem ele era. Eu acho que ele joga a isca, primeiro perguntando quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem, né? Mas ele queria saber qual era a relação deles com ele próprio, né? Quem vocês dizem que eu sou? O que eu sou para vocês? E Pedro então traz essa revelação tremenda que fala da natureza da igreja, porque Pedro diz: tu és o ungido, que é o que significa o Cristo. Pedro disse a mesma coisa que está lá no Salmo 133. Tu és o cabeça, aquele sobre o qual está a unção, o Filho do Deus vivo. E esse mesmo óleo, essa mesma unção, o Espírito Santo, não ficou só no cabeça, foi distribuído sobre toda a igreja. Por isso Jesus diz que em cima daquela revelação, ele iria construir a sua igreja. Amém? E é interessante porque Jesus faz alguns jogos de palavra aqui, né, com os nomes. Primeiro ele diz assim: Simão Bar-Jonas, significa filho de Jonas. E Jonas, em hebraico, significa pomba, que é uma figura do Espírito Santo enquanto mensageiro. Desde lá de Noé, lembra que Noé mandava a pombinha e voltava a pombinha? Aquilo era uma mensagem. Essa é uma figura que tem os profetas no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha como mensageiro para trazer uma palavra específica. Mas Jesus está dizendo para Pedro: não foi o que tu aprendeste do teu pai, do teu avô, na Torá, na tradição judaica, que te levou até esse momento. O Pai te revelou quem eu sou, por meio do seu Espírito Santo. Por isso era uma revelação tremenda. Eu imagino que Pedro nem tinha noção de tudo que ele disse ali. Mas o Pai trouxe aquela revelação. Aí Jesus faz um segundo jogo de palavras com o nome. Ele diz: tu és Pedro, uma pedrinha. O Moisés sempre lembrava, né? Que é como se Jesus estivesse olhando as pedrinhas do chão e dizendo: tu é como uma pedrinha dessa, né? Que a gente chuta e vai para cá, vai para lá. Ninguém dá muita importância. Mas a verdade que tu está falando é tão importante, Pedro, que é como essa rocha. Jesus estava na frente do Monte Hermon. Depois nós vamos ver isso. Talvez até ele tenha apontado, mas essa rocha, esta verdade, é sobre ela eu vou edificar a minha igreja.
a visão certa de quem é o Senhor e de quem nós somos com Ele, unidos com o cabeça, unidos uns aos outros, ela nos permite prestar o serviço que o Senhor espera da igreja. Para que recebemos a unção? Para que o Espírito Santo está em nós? Entre outras coisas, para levar Cristo ao mundo perdido, o que significa bênção e vida para sempre. É interessante porque o próprio Pedro, que teve essa revelação, depois um dia estava em Jope, e Deus o levou até uma outra cidade de Cesareia Marítima, né, na beira do mar ali, e Pedro está pregando para os gentios, e aí Atos 10, 38, tem um texto muito conhecido, ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. De novo, a revelação de Mateus 16. O Senhor é o cabeça sobre o qual está a unção. E Pedro disse isso aonde? Na casa de Cornélio. Qual foi a consequência daquela revelação, daquela afirmação de Pedro? A palavra diz que todos foram batizados no Espírito Santo. E na sequência foram incluídos em Cristo. Exatamente o que nós vimos hoje aqui. Batizados nas águas, incluídos em Cristo. Aquilo que Pedro falou lá em Cesareia de Filipe, né, em Mateus 16, se cumpriu agora em Atos 10, 38 e seguintes. A unção que está sobre o cabeça agora veio para os membros do corpo. E a igreja como um todo foi levar a vida pelo mundo afora. Vocês percebem a ligação do Salmo 133 e Mateus 16? Mas tem mais coisas aqui nesse texto de Mateus 16, porque o Senhor não parou ali. Ele disse assim no versículo 18 de Mateus 16, sobre essa rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, irmãos, nós precisamos dar uma parada e eu vou me valer um pouquinho do cenário, da geografia onde Jesus estava com os discípulos, do contexto em que ele disse isso, para a gente entender a importância do que o Senhor estava falando ali. E o que isso significa para nós hoje. O primeiro versículo que nós lemos aqui em Mateus 16 está no 13, e diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe. Pelo menos 2 Cesareias são citadas no Novo Testamento. Uma é essa onde estava a casa do Cornélio, na beira do mar, é um porto importante, um porto importante, chamada por isso mesmo Cesareia Marítima, e nessa cidade, depois de ter sido indicado como diácono, foi Filipe, evangelista e tudo mais. Então, aquela é uma Cesareia e aquela é um Filipe. Esta aqui de Mateus 16, 13 é outra Cesareia e é outro Filipe. Essa Cesareia fica no norte de Israel, na região que hoje é conhecida como montanhas colinas de Golã, fronteira com o Líbano, e exatamente em frente do Monte Hermon. Naquele cenário, Jesus estava com os discípulos. E o Filipe, eu disse, é outro Filipe, né? Não era o evangelista Filipe, mas era um dos filhos de Herodes o Grande. Vocês lembram que ele deixou o reino dividido, eram 4 filhos, por isso que era tetrarca, né? Lá na região da Judéia estava Herodes Antipas, que João Batista disse assim: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão Filipe. É esse aqui, o outro filho de Herodes, que tinha o seu governo sobre o norte de Israel. Esse homem era um homem pagão, não tinha nada de ligação com o judaísmo ou com o Senhor. Talvez por isso mesmo ele escolheu construir o seu palácio naquele lugar, e nós vamos ver por quê. Eu vou me valer de algumas figuras para vocês entenderem o que o Senhor falou ali. Vendo a foto, vendo a geografia, a gente vai entender o que o Senhor disse. Pode botar para mim. Ali é uma figura da cidade de Cesareia de Filipe. Na verdade, hoje tudo isso é sítio arqueológico, né?
Cesareia não aparece, fica um pouquinho mais abaixo. Essa é uma foto do Google Maps. Nós vemos o Monte Hermon ali em cima, o pé do monte, né? O sopé do monte. Aqui, assim, essa parte azul são as nascentes do Jordão. Vocês veem como sai exatamente da rocha. Estão vendo ali aquela partezinha azul mais embaixo? Parece uma ondinha, né? Na verdade, são degraus que tem ali, uma espécie de cascatinha. E mais acima, entre o Monte Hermon e as nascentes do Jordão, está escrito ali templos, porque essa é uma região onde havia muitos templos pagãos. Na verdade, antes mesmo de Israel estar na Terra Prometida, já havia nesse lugar a adoração a Baal. Se vocês forem olhar lá no livro de Josué, onde estão os limites ao norte de Israel, até onde o povo conquistou, diz que Josué foi até Baal-Gade, que é Cesareia de Filipe, é essa cidade aí, essa região aí. Havia adoração a Baal nesse lugar. E depois, quando os gregos dominaram aquela região de Israel e todo aquele esforço de helenização, eles construíram vários templos aos deuses gregos exatamente nesse lugar. Não sei se dá para ver ali naquela foto. Pode passar outra. Aqui dá para ver melhor. Esse é um desenho de como eram os templos. E vocês percebem que tem algumas grutas atrás desses templos, né? Grutinha não é de hoje, viu, gente? É coisa muito antiga nas trevas. E ali havia alguns templos. E não é por acaso que eles estavam colados no monte, naquelas grutas ali. Eu vou explicar por quê. Esse templo de cá, o mais imponente, era o templo ao deus Pan. Pan é um semideus grego, metade homem, metade bode, uma figura que aos poucos vai reaparecendo de novo, né? A gente vê muito isso hoje em dia. E era o culto mais temido. O culto a Pan era um culto de muitos sacrifícios de animais. Ele era ligado também às lutas, né, às guerras. Os gregos diziam que quando Pan ia à frente, o exército inimigo entrava em pânico. Aliás, é daí que vem a palavra pânico. Havia muitos sacrifícios ali, de animais e provavelmente também de seres humanos. Vocês devem perceber uma plataforma entre esses templos. Ali os animais eram sacrificados e levados para a parte interior do templo, dentro da gruta, onde havia uma espécie de um poço, um buraco, alguma coisa assim, com água. E esses sacrifícios eram jogados ali, aquela água com sangue e gordura ainda queimando, porque eles eram queimados lá fora, né? Agora imagina um poço de água, sangue, os corpos dos sacrifícios e gordura queimando. O que isso lembra vocês? Lago de fogo. É por isso que os judeus chamavam e chamam até hoje esse lugar de portas do inferno. Jesus levou os seus discípulos exatamente para esse lugar. Para dizer para eles: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A unção que está no cabeça, ela vem para o corpo, para nós resgatarmos as vidas sacrificadas a Satanás. Desculpe, irmãos, mas vendo o que aconteceu aqui hoje, se cumpre mais uma vez essa palavra. Jesus foi extremamente ilustrativo aos seus discípulos. Ele mostrou de todas as formas. Pode passar outra imagem, tem uma imagem mais moderna. Pode passar a próxima. Vocês viram antes ali, volta um pouquinho. Então, as nascentes do Jordão, o Monte Hermon no fundo e as grutas, as cavernas, que eram chamadas portas do inferno.
o Senhor levou os discípulos lá, para eles verem com os próprios olhos aquilo que foi dito lá no Salmo 133, foi profetizado lá atrás. O que o Senhor quer falar conosco, irmãos? De novo, nós precisamos enxergar o Messias, o cabeça, o Cristo, o ungido. Se nós tivermos essa visão clara, se nós formos um com o cabeça e uns com os outros, unidos uns aos outros, não há possibilidade das portas do inferno terem algum tipo de defesa contra a igreja. Nós vamos resgatar os perdidos. Mas, e quando algum desses pontos não é real na nossa vida e na vida da igreja? Será que nós temos garantia de vitória sobre as trevas e certeza de um serviço efetivo? Não, né? Por isso, Marcelo, o Senhor te mandou dizer que Ele quer restaurar os relacionamentos. Porque nós não temos como enfrentar as portas do inferno se não estivermos unidos com o Senhor e uns com os outros. O mundo... Obrigado, Joãozinha. Hoje no mundo se fala que não existe mais verdade absoluta. Tudo é relativo, né? A verdade é o meu conhecimento, a minha experiência e aquilo que eu vejo, o que eu penso. Tudo é relativo. E, em tese, assim, na teoria, isso é uma coisa bonitinha, assim, porque eu tenho a minha verdade, o João tem a dele, o outro tem a dele, a gente se respeita, né? Mas, de fato, não é assim. Vocês já ouviram essa expressão, tu não pode falar que tu não tem lugar de fala. Já ouviram isso em algum lugar? O que significa isso? Tu não tem a minha, tu não está na minha situação, tu não tem a minha experiência, então tu não pode falar. A verdade é relativa, é a minha verdade. Tu não tem lugar de fala. E nós gostamos de outra expressão que é muito comum hoje, é lacrar, né? O que é lacrar? Quer dizer, eu dou a última palavra, depois de mim ninguém fala. E se a pessoa continua a falar, então ele é cancelado. Não são expressões comuns hoje, né? No mundo isso é comum, gente. Mas e quando é dentro da igreja? E quando nós estamos divididos? A importância de ver o Senhor como cabeça é porque Ele é a verdade. Ele é a verdade absoluta. Diante da verdade do cabeça, a minha verdade fica de lado. Eu não posso me dividir com o meu irmão porque eu acho isso e ele acha outra coisa. Não dá. Se nós vivemos ligados ao cabeça, há uma só verdade. E essa verdade é absoluta. O que estava acontecendo em Corinto? Vocês lembram? Exatamente na ceia, né? Usamos muito aquele texto do capítulo 11 de Corinto. Mas Paulo está dizendo assim, vocês estão no mesmo corpo, mas diante da mesa do Senhor, que alguém lembrou que nos trouxe vida hoje aqui, né? E vamos lembrar isso de novo. Mas membros ligados à cabeça e membros uns dos outros, vocês têm coragem de dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E alguns que se achavam mais espirituais dizem, não, eu sou de Cristo. Como que dizendo assim, só eu sou de Cristo, né? Você não. O que seria correto? Dizer, nós somos de Cristo, Paulo é de Cristo, Pedro é de Cristo, Apolo é de Cristo. Paulo pergunta, por acaso Cristo está dividido? É um só. E Paulo diz, não é a ceia que vocês tomam divididos dessa forma. E mais, irmãos, qual era a consequência sobre aquela igreja? Ele diz, não me admira que muitos de vocês estão doentes e não são poucos os que dormem ou que morrem, né? Eu não sei se Paulo estava falando de doença espiritual, de doença física, de morte física ou dos dois. O fato é que, diante daquela situação na igreja de Corinto, não havia vida, mas havia morte. Nós mencionamos Mateus 18 antes, onde estiverem 2 ou 3, ali estou no meio deles.
Aquele texto diz, antes um pouquinho, diz assim, o que vocês ligarem na terra, e aí, por isso, de novo, a realidade da unidade e da obra. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Aqui em Mateus 16 também fala isso, E o que vocês desligarem terá sido desligado no céu. Interessante até o tempo verbal. A gente pensa que é presente, Nós estamos usando o nome de Jesus e dizendo algo e acontece. Mas Jesus diz, isso já foi feito aqui no céu, É exatamente como a oração do Pai Nosso, seja feita na terra, a vontade que é feita no céu. Essa é a nossa unidade com o Senhor e essa é a obra que vamos fazer. Mas para que a vontade do Senhor seja feita por meio da igreja, nós precisamos estar em plena união com o cabeça, com a sua vontade, com o seu plano, com o seu propósito e uns com os outros. Amém? Irmãos, essa não é uma palavra de acusação ou alguma coisa assim. Muito pelo contrário. É uma palavra de ânimo. Já que tivemos um profeta aqui recentemente, pode dizer que é uma palavra profética sobre nós. Por quê? Porque nós estamos vendo isso acontecer. Aquela visão de Ezequiel, da água que vem debaixo do templo, nós estamos vendo. Eu não sei se a água está no tornozelo, está no joelho, onde está. Mas é uma visão profética do que o Senhor quer fazer com essa congregação. Nós temos que nos alegrar, nos animar com isso. E ficar alertas. Porque coisas como o que aconteceram hoje aqui são sinais da vida. Assim como a divisão é sinal de morte. Os médicos usam a expressão marcadores, no exame de sangue, eu acho que é isso. Quando o médico pega um exame e diz assim, puxa, isso aqui não deveria estar aqui, Alguma coisa não está bem. Quando há divisão, irmãos, pode ter certeza, a vida já se foi. Uma vez eu caminhei em cima de um rio seco. Sabe quando fica aquela terra craquelada, assim, rachada, A água se foi. Quando numa congregação, quando num relacionamento, quando numa família há divisões, a vida se foi, está tudo craquelado. Isso é um marcador de morte, não de vida. Mas quando Deus traz unidade, apesar das diferenças, as diferenças são complementares. Quando Deus faz isso, quando eu largo de lado a minha visão para olhar para o Senhor e vejo a união que há em Cristo, a vida flui. É como a água que vem do Hermon. Não importa o que eu penso, o que eu quero, se eu estou certo, se eu estou errado. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Temos visto, irmãos, um fluir de vida começando no nosso meio. E esse fluir de vida se manifesta em vitória sobre as portas do inferno. Quantos testemunhos, e temos visto isso mês após mês. E vai aumentar em nome de Jesus. Não porque nós queremos um número grande de irmãos aqui, queremos. O Senhor quer mais do que nós. Mas porque a vida se manifesta e não há como interromper a vida. Por isso eu volto a dizer, não estou trazendo aqui nenhuma acusação, mas um alerta e um ânimo, Vamos lutar, vamos olhar para o cabeça e vamos lutar para vivermos em união. O Marcelo disse hoje, que o Espírito falou com ele, que Deus quer restaurar relacionamentos. E ele disse, antes da ceia, faça isso. Depois o Jimmy veio, assim no insight do Espírito, disse, agora é hora de fazer as ofertas. Por quê? Porque Jesus disse a mesma coisa lá no Sermão do Monte, Mateus 5. Ele fala, se eu mirar contra o meu irmão, eu já cometi assassinato. Aí ele diz assim, até eu lembrei, João, de uma música da Metodista, se ao trazeres oferta, a tua oferta perante o altar, e se ali te lembrar, isso está em Mateus 5, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai lá. A todo momento o Senhor nos chama para restaurar relacionamentos. Aonde há unidade, com o cabeça e uns com os outros, o Senhor ordena a sua bênção. Amém? Que o Senhor possa fazer isso hoje no nosso coração. Talvez a pessoa com quem você tem que falar não está aqui. Não tem problema. Faz isso diante de Deus. Acerta com o Senhor e sai daqui correndo.
A música lá da Metodista dizia, vai depressa buscar o teu irmão. Vai correndo, acertar com ele, para que haja bênção e vida para sempre. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua vida. Obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado pelo teu Santo Espírito, Senhor, que flui sobre nós. Te damos graças, Senhor, porque não somos merecedores de tanta bênção, Senhor. Mas Tu tens te manifestado no nosso meio. Tu tens sido bondoso, misericordioso. E hoje, Senhor, quando vamos tomar a ceia juntos, nós decidimos, Senhor, diante de Ti, não andar em desunião. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu tens falado muito claro a Tua amada igreja. Somos indesculpáveis diante da grandeza da Tua revelação que nos toca profundamente, Senhor. Queremos ter ouvidos para ouvir o que Tu, amado Espírito Santo, está nos falando como igreja, Senhor. Limpa nossos olhos para que possamos Te ver. Para que tenhamos uma visão nítida, clara, cristalina, do cabeça, Cristo Jesus. E possamos ver nossos irmãos, cada um, debaixo dessa revelação de Cristo cabeça. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa nessa manhã, Senhor, por qualquer transgressão, de divisão, de separação. Mas às vezes, Pai, não é nada ostensivo, mas é algo muito passivo, é uma indiferença, é uma frieza. Não nos importamos mais. Senhor, extirpa isso do nosso meio. Queremos amar a Ti, Jesus, de todo o coração, de todas nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, Senhor. E amarmos uns aos outros e ao perdido. Queremos dar resposta à Tua palavra nessa manhã, Senhor. Muito obrigado por essa palavra tão doce que Tu nos traz, através da vida do Zé Gustavo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Diante dessa palavra que o Senhor nos traz aqui de novo nessa manhã, estamos todos debaixo desse impacto que o Senhor nos trouxe na semana passada e com tanta alegria pela vida da constituição do nosso querido Japa, mas nós não podemos perder a palavra profética que foi trazida de realmente investirmos em um. Semana passada nos falou um profeta, hoje, com essa palavra tão doce de um mestre com tantos detalhes que o Zé nos traz, mas é a mesma palavra, que precisamos ser uma fonte de vida, cada um de nós, para o mundo ao nosso derredor que morre. Esterilidade, frieza, destruição, sem esperança, mas temos recebido da vida eterna, para sermos canais para outras pessoas. Sem qualquer presunção, mas eu quero trazer esse desfecho de que hoje o Senhor nos traz uma palavra apostólica de mobilização. Quando eu vi os irmãos aqui, vi os testemunhos, eu disse, Senhor, eu quero trazer mais uma até o final do ano. Senhor, eu quero trazer mais uma vida diante de Ti até o final do ano. Foi mencionado em João 4, semana passada, de que muitos dizem que a colheita não está madura e que falta ainda 4 meses. E de novo, setembro, outubro, novembro, dezembro, temos 4 meses nesse ano.
para que nossos olhos sejam iluminados pelo Senhor e possamos encontrar um homem, uma mulher de paz, um jovem, um adolescente, uma criança. E através dessa uma pessoa, um oikos inteiro vai se converter. Como nós estamos vendo diante dos nossos olhos aqui, a família, a casa do Jefferson, como é que é o nome do irmão dele lá na Zona Sul que nós oramos? Isso. Senhor Jesus, há uma colheita inteira. E o Senhor quer te usar a ti e usar a mim. Eu quero recomendar a amada igreja, junto com meus colegas, eu sei que tem o aval deles, de que nós possamos, todos nós, individualmente e também na igreja na casa, reescutarmos a palavra do domingo passado e essa palavra do Zé de hoje, que